Irmãos e irmãs, primeiro domingo da Quaresma, dia 6 de março de 2022, o Evangelho é o de Lucas 4, 1 a 13, das tentações. As tentações, nós vemos Jesus no deserto, era guiado pelo Espírito e foi tentado pelo diabo. São três propostas, três caminhos errados, três sendas que nos levam para a perdição, que é a avidez da posse, a espetacularização da vida humana, a glória humana e a instrumentalização de Deus. Três caminhos que levam à ruína. Uma consideração superficial da narrativa poderia nos colocar simplesmente diante de um ensinamento contra as nossas tentações desses três campos. Mas o relato não é fundamentalista. Imaginar 40 dias sem comer, ou também o diabo carregando Jesus, fazendo voar para as alturas ou para o pináculo do templo. Não é essa a intenção do evangelista, mas é nos colocar diante de uma realidade profundamente humana que Jesus viveu, porque ele viveu a nossa humanidade até o fim. E ele vai então dar um valor simbólico, assim como tem uma explicação teológica o fato de Lucas ter alterado a ordem das tentações, colocando aquela que era a segunda tentação no pináculo do templo em Mateus, colocou como terceira e última no Evangelho de Lucas, porque para Lucas toda a sua teologia converge para o templo em Jerusalém, onde se dará a grande tentação de abandonar a fidelidade a Deus, de servir o poder, a um messianismo poderoso que resolve os seus problemas, os problemas dos outros, mas de uma maneira não fiel a Deus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão no deserto, era guiado pelo Espírito, É o Espírito Santo que guia Jesus para o deserto, tem que sair daquele ambiente para estar em comunhão com Deus, para rezar. Lucas vai mostrando então esse caminho, que reproduzindo assim o caminho do povo que saiu da escravidão do Egito, tem que sair dessa terra prometida, corrompida, para poder encontrar de novo Deus. Foi tentado pelo diabo durante 40 dias, não comeu nada naqueles dias, depois disso sentiu fome. Jesus, o Filho de Deus, que viveu a humanidade em profundidade, passou por tentações e as venceu. O verbo, aqui no particípio peiratzomenos, o verbo peiratzo, é tirado lá também do livro do Gênesis, naquela provação de Abraão, que amarrou Isaac para oferecer em sacrifício, é o verbo peiratzo. E diz o texto, Abraão foi posto à prova. É uma prova, mas também é o mesmo verbo usado para as tentações. A diferença de uma prova e tentação, a tentação me inclina para eu pecar, me puxa para o pecado, para eu deixar a fidelidade, para obter uma vantagem própria, enquanto que a prova é quando eu sei qual é a minha missão, tenho dificuldades, tenho obstáculos, tenho incompreensões, mas resisto para permanecer fiel. Não é Deus que me dá, mas as provas são uma oportunidade para vencê-las e crescer no amor de Deus. Assim também, nós vemos os 40 dias, tem uma conotação simbólica, os números na Bíblia sempre têm essa dimensão qualitativa, não tanto quantitativa. Não significa exatamente 40 dias e 40 noites contadas, mas uma vida. As tentações durante 40 dias de Jesus são as tentações que ele enfrentou ao longo da sua vida, que foram concentradas aqui nessa narrativa de Lucas. Mas como termina o texto dizendo, então o diabo depois o deixou para retornar no tempo oportuno, porque ele volta sempre. As tentações, elas são cotidianas, contínuas e devem ser vencidas. 40 dias nos lembra então essa qualidade do povo de Deus que passou 40 anos no deserto para entrar na terra prometida. Moisés, que ficou 40 dias no monte para receber a revelação. 40 dias, 40 noites,
também as tentações de Jesus 40 dias. E o diabo então disse a Jesus: se és filho de Deus, mande que essas pedras se mudem em pão. E aqui nós podemos lembrar também no tema da campanha da fraternidade, fraternidade e educação, porque devemos nos educar para a essencialidade da vida. É claro que aqui o diabo está tentando, e se tu és o Filho de Deus, se és o Filho de Deus, não é tanto para pôr à prova a filiação divina, ou para pedir uma prova para Jesus, porque ele sabe que ele é o Filho de Deus. Essa revelação já foi dada no batismo, a voz do céu é o meu Filho amado. Mas é como, e assim é a tentação, é uma sedução. É como se o diabo dissesse: já que és Filho de Deus, transforma as pedras em pão, resolve o problema da fome, pode resolver o problema da humanidade, desse povo todo. Já que a tentação, ela se apresenta não como algo ruim, mas como algo bom, que vem resolver problemas, que vai fazer bem para nós e para os outros. Por isso, ela vem, de fato, como uma verdadeira sedução. Alguém escreveu que esse relato recapitula toda oposição interior e exterior que Jesus teve de enfrentar para cumprir a sua missão de acordo com a vontade do Pai ao longo de toda a sua vida, claro, com a culminância lá em Jerusalém, na sua paixão e morte. Mas a resposta de Jesus foi bem clara: não só de pão vive o homem. A resposta é tirada do Deuteronômio, que é exatamente o livro que vai narrando as tentações do povo no deserto. Jesus afirma, deseja abandonar-se com plena confiança nas mãos do Pai, a providência de Deus, que cuida dos seus filhos, não só de pão. Confiar em Deus, confiarmos em nós mesmos, né? O diabo então levou Jesus para o alto, a segunda tentação, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo esse poder e toda a sua glória, porque tudo isso me foi entregue e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo será teu. A segunda, então, caminho da glória humana, poder do mundo. Imaginem que existem mais de 40 cidades no mundo chamadas cesareias e regiões. O sucesso, a fama que vem da glória humana. Parece um grande negócio, então, fazer isso. O sucesso está garantido, o resultado está garantido da missão. Só tem uma pequena cláusula, e ela é pequena. É como naqueles contratos de seguro, tem aquelas letras tão pequenininhas que a gente não lê, e lá tem uma pequena cláusula que diz: se te prostrares diante de mim, tudo será teu. É uma pequena cláusula, bastaria fazer isto para resolver o problema. Isso, então, como diz o Papa Francisco, leva-nos a comportamentos como de pavões, porque guiados pela nossa vaidade, sucesso, resolver os problemas, parece coisa boa. Jesus responde também com a palavra de Deus: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Não pode servir o poder, as armas, os poderosos deste mundo para ter sucesso. Não se pode. E isso acarreta as consequências que Jesus vai enfrentar, culminando em Jerusalém.
Depois o diabo, terceira, última culminância das tentações nessa narrativa, levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito para que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jerusalém é o lugar da suprema prova da messianidade de Jesus. É onde deverá rejeitar o projeto de salvação conseguida triunfalmente e abraçar a salvação que se obtém pelo serviço, pelo amor, pela simplicidade da vida. Esta é a culminância. Instrumentalizar Deus em próprio benefício. Joga, vai ser um espetáculo, o povo vai ficar nas tuas mãos. E assim as liturgias e liturgos correm esse risco, fazer espetáculos para ter o povo correndo aos teus pés, oferecendo auditórios enormes para tu ser ouvido e seguido. É um milagre extraordinário. E o diabo está pedindo isso, citando as Escrituras. E Jesus opõe de novo a firme decisão de permanecer humilde e confiante diante do Pai. A Escritura diz: não tentarás teu Deus. E assim, rejeita a tentação mais sutil, que é a de submeter, puxar Deus para o nosso lado, pedindo graças que servirão para satisfazer o nosso orgulho. Cabe lembrar que peca gravemente quem tenta a Deus, como muitos falsos fiéis que rejeitam a vacina, por exemplo, porque estão protegidos por Deus. Isso é tentar a Deus. Se Deus te deu o recurso, use-o. Como aqueles que tentam a Deus educar-nos para a fraternidade ao caminho, não para o sucesso, não para obter resultados. Os outros caminhos são ilusórios, levam à ruína, são alheios ao modo de agir de Deus. Jesus permanece plenamente fiel ao projeto do Pai. Não entra na lógica dos poderosos do mundo. E nesse domingo, Jesus está nos indicando também o caminho, o remédio para podermos manter a fidelidade a Deus, que é a oração. No deserto, a oração, lugar da essencialidade, da comunhão com Deus, da vida interior, para ter certeza do seu amor. E termina o texto de hoje dizendo que, terminada toda a tentação, o diabo afastou-se para retornar no tempo oportuno. Indicação de que as tentações não cessam de uma vez por todas. Cada vitória é uma vitória cotidiana para irmos adiante. Parece claro, então, que as tentações voltarão no momento em que estamos mais frágeis, mais fracos. Assim como Jesus também vai ser tentado no momento mais decisivo da sua vida, lá no Getsemane, na iminência da sua morte. E Jesus aí de novo vai mostrar-se fiel a Deus, não vai cair na tentação do diabo, vai vencê-la. São João Crisóstomo comenta: uma vez que o Senhor tudo fazia e sofria para o nosso ensinamento, também quis ser conduzido ao deserto para ali travar um combate contra o diabo, a fim de que os batizados, se depois do batismo vierem a sofrer as piores tentações, não se perturbem
como se tratasse de uma coisa que não se podia esperar. Não há que se perturbar com isso, mas sim permanecer firmes e suportar as provações generosamente, como a coisa mais natural do mundo. Conclusão: educar para a fraternidade, e para isso é importante termos presente 4 pontos aqui. Jesus está rezando. Educar para a vida interior. A oração cria comunhão com Deus e nos dá resistência para enfrentarmos os momentos de prova e para enfrentar os sofrimentos e para superarmos e vencermos, permanecermos fiéis a Deus. A oração. Educar para a oração. Não pensar que isso é instinto humano. As crianças precisam ser educadas para a educação, para a vida interior, para a comunhão com Deus. Na adolescência, na vida adulta, talvez já seja tarde demais. Educar para a fraternidade. E para a fraternidade que nos leva a ver os outros como irmãos e Deus como Pai. Segundo, Jesus não entra em diálogo com o mal. Ele responde com a palavra de Deus. E aqui 2 coisas. A mesma palavra que é usada para argumentar, para nos seduzir pelo poder, pela glória, para satisfazer-se. Ela é usada também para Jesus, para combater a palavra de Deus. Não dialogar com o mal, frequentar a Bíblia, ler o Evangelho, meditar o Evangelho, isso cria em nós sentimentos e relação pessoal com Jesus. E isso também nos faz tomar cuidados com falsos messias e que só promovem guerras e ódio. São falsos, são ódio. Terceiro, as tentações ao mal são fáceis de vencer. As seduções são difíceis, porque o mal, eu não vou cair no mal, não vou fazer o mal. Mas aquilo parece um bem, o diabo parece um auxiliar de Jesus, o está ajudando na sua missão, está mostrando um caminho para resolver os problemas. São as seduções difíceis de serem vencidas, porque elas parecem boas, elas parecem resolver. A interpretação da palavra de Deus, feita pelo diabo, é uma tentação da qual os cristãos não estão alheios, e muito menos padres e falsos pastores estão alheios, interpretam a palavra de Deus para enganar e para tirar proveito e para ter sucesso e para arrecadar. Por isso, a opção por Jesus exige de nós uma conversão contínua, que vai cada dia se renovando. E ela não está fixa no momento do passado, mas se atualiza no dia de hoje e deve ser renovada até o fim. Bom domingo a todos.